Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, né, a gente está no capítulo de distância de ponto à reta. Então, na nossa aula anterior, a gente resolveu um problema, certo? Um problema que eu chamei de problema introdutório, onde os conceitos que a gente utilizou para resolver aquele problema serão os mesmos conceitos que eu vou utilizar agora para chegar no tópico dessa aula de agora, que é a distância da origem a uma reta. Tá? Então, antes da gente achar a distância de um ponto qualquer a uma reta, vamos fazer o caso mais simples primeiro, que é o caso da distância da origem a uma reta, lembrando que a origem é o ponto de coordenadas 0, 0. Então, considera aqui, nesse nosso plano cartesiano, essa reta R, e vamos supor que essa reta R tem a equação AX mais BY mais C igual a 0. Tá? Bom, então, relembrando, a distância de um ponto a uma reta é a medida do segmento perpendicular à reta que liga a origem, né, no caso aqui a origem, à reta, onde esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto. A outra extremidade a gente chama de O', onde esse O' ele é a projeção ortogonal de O sobre a reta R, tá? Bom, então o que a gente fez na aula anterior? A gente primeiro achou a equação da reta perpendicular à reta dada, passando no ponto que a gente quer a distância. Certo? Bom, então, como essas retas são perpendiculares, né? A reta S, então, ela começa da seguinte maneira: BX menos AY mais K igual a 0. Por quê? Porque quando as retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, ou ainda, como a gente já viu, né, em capítulo anterior, a gente troca os coeficientes trocando o sinal de um deles. Aqui eu achei por bem trocar o sinal do coeficiente de y, tá bom? Então agora o nosso objetivo é achar essa constante aqui k, que é o termo independente aí na equação geral dessa reta. Bom, aí o que acontece? Para a gente achar esse k, basta a gente ter um ponto, e de fato a gente tem que a origem é o ponto de coordenadas 0, 0. Tá legal? Bom, então olha só. Então, como o ponto O pertence à reta S, então a gente tem que B vezes 0 menos A vezes 0 mais K é igual a 0, ou seja, o K ele é igual a 0 e, consequentemente, a equação da reta S ficou BX menos AY igual a 0. Então aqui foi o primeiro passo da nossa solução da aula anterior, achar a equação da reta perpendicular à reta dada, passando no ponto que a gente tem. Certo? Bom, agora qual é o nosso segundo passo? O nosso segundo passo é achar as coordenadas do ponto de interseção, desse ponto O'. Então aqui, ó, o ponto O', ele é a interseção de R com S, logo, ele é a solução do sistema AX mais BY mais C igual a 0, BX menos AY igual a 0. Então, como eu tenho BY em cima e menos AY embaixo, eu vou eliminar o Y da seguinte maneira. Eu vou multiplicar a primeira linha por A, vou multiplicar a segunda linha por B e vou somar as duas. Ao fazer isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, ó, A ao quadrado x mais B ao quadrado x, ABY
menos ABY corta, AC mais ninguém, AC. Tudo isso igual a zero. Tenho x em ambas as parcelas, posso colocar o x em evidência. Então vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado vezes x. Tudo isso igual a menos AC. Logo, o x, então, ele é igual a menos AC sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente achou a abscissa do ponto A'. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar esse cara e substituir em uma das duas para achar a ordenada. Por questão de praticidade, eu vou substituir na segunda. Então, aqui, ó. Então, se isso aqui é verdade, cabe aqui, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, B vezes menos AC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado menos A vezes Y igual a zero. Como está todo mundo multiplicado por A, então esse A vai embora. Posso cortar esse A. E aí, passando esse cara para o outro lado, isso aqui vai me dar então o quê? Isso aqui vai me dar então que o Y, ele ficou então menos BC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente achou aqui a ordenada do ponto O'. Logo, o ponto O', ele tem coordenadas menos AC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado e menos BC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para a gente achar a distância que a gente quer, que é essa distância aqui D, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que pegar a distância da origem até esse ponto aqui, ó, a linha. Vai ser essa distância, tá? Bom, eu acho que não vai dar espaço aqui, então vou pausar aqui e aí no próximo tempo, então, a gente calcula aí essa distância. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, olha só. Então, a distância D que a gente quer é a distância da origem até esse ponto O'. Então, aplicando a fórmula de distância entre dois pontos, isso aqui vai ficar a raiz de menos AC sobre A ao quadrado mais B ao quadrado menos zero ao quadrado mais menos B vezes C sobre A ao quadrado mais B ao quadrado menos zero ao quadrado. Então, isso aqui, né? Como se não existisse. Elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar A ao quadrado, C ao quadrado, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado mais B ao quadrado, C ao quadrado, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Como eu tenho C ao quadrado em ambas as parcelas, eu posso colocar o C ao quadrado em evidência, né? Então, colocando C ao quadrado em evidência, isso aqui então vai nos dar o quê? Isso aqui então vai nos dar o seguinte, ó. Que a distância D é a raiz de C ao quadrado vezes A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado ao quadrado.
Então, esse camarada aqui simplifica. E a gente então ficou com o quê? A gente ficou então com D igual a raiz de C ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado não tem como tirar da raiz, mas C ao quadrado tem. Como a gente não sabe se o C é positivo ou negativo, então a raiz quadrada de C ao quadrado é o módulo de C, tudo isso sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância da origem até essa reta de equação ax mais by mais c igual a zero, a distância da origem vai ser o módulo de c sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, sabendo isso, a gente não precisa fazer esse processo todo, né? A gente fez a mesma solução que a gente fez na aula anterior, né? No programa da aula anterior, só que aqui, né? Só com os coeficientes, né? Ou seja, o caso geral. Então, agora a gente consegue calcular essa distância da origem até a reta de forma direta, seja ela qual for. Então, por exemplo, calcule a distância da origem do sistema de coordenadas, a reta R de equação 4x menos y mais 2 igual a zero. Então, a gente tem o quê? A gente tem que o A é igual a 4, o B é igual a menos 1 e o C é igual a 2. Então, a distância da origem até a reta R, que é o módulo de C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, então isso vai ficar o módulo de 2 sobre a raiz de 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. O módulo de 2 é 2. Então, isso aqui ficou a raiz de 16 mais 1. Então, isso aqui ficou 2 sobre a raiz de 17. E aí, racionalizando, multiplica por raiz de 17 em cima e embaixo. Isso nos dá, então, que essa distância é igual a 2 raiz de 17 sobre 17 unidades de comprimento. Beleza? Tranquilo? Então, esse resultado que a gente achou, ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque te poupa muito trabalho, mas ele é consequência daquele trabalho que a gente teve ao resolver o problema da aula anterior. Então, a gente seguiu o mesmo método de solução, né, o mesmo raciocínio, e aí a gente conseguiu achar um resultado geral para achar a distância da origem a uma reta qualquer. Ah, Gustavo, tem como achar, tem como fazer a mesma coisa para um ponto qualquer sem ser origem em relação à reta? Tem como fazer isso, só que a gente não vai precisar fazer esse processo todo de novo. A gente não vai precisar achar esse ponto novamente, essa projeção ortogonal, até porque as contas ficariam muito chatas. O que a gente vai fazer vai ser utilizar o que a gente viu no capítulo anterior, que foi a questão da translação de eixo, certo? Para encontrar essa distância de maneira mais rápida, sem precisar ter que fazer toda essa conta novamente. Tá legal? Beleza? Então, quer dizer, é isso que a gente vai fazer então na nossa próxima aula, na nossa aula seguinte. Tá legal? Então, até lá.